Prontinho. Namastê a todo mundo. Hoje eu vou falar das mandalas. Eu não vou fazer uma super aula de mandalas porque eu não sei fazer edição de vídeo ainda e precisaria de eu colocar umas imagens como demonstração e eu ainda não sei fazer isso, mas depois eu irei fazer uma aula mais sofisticada de mandalas para vocês. Então, essa aula é mais para dar umas informações básicas para vocês conseguirem, né, entender um pouco melhor sobre essa questão das meditações com as mandalas. As mandalas, eram, né, muito utilizadas pelos monges tibetanos, quer dizer, né, são ainda, né, muito utilizadas pelos monges tibetanos, nessa tradição das mandalas lá. Eles até têm alguns outros exercícios, não tanto de, assim, né, de meditação com o olhar, igual eu vou falar hoje. Mas eles pegavam grãos de areia colorida e ia construir uma mandala com esses grãos de areia. E demorava dias e dias e dias, muitos dias para construir essas mandalas. E aí, depois que eles finalizavam, eles instantaneamente já destruíam a mandala. Esse era um exercício lá, para mostrar que tudo na vida tá em transitoriedade, tá em mudança. Esse é um exercício da impermanência das coisas. Pra gente se tornar desapegado às coisas da vida e para poder viver com mais profundidade, né? Porque se a gente se torna apegado, consequentemente virá o sofrimento, porque tudo na vida está em mudanças, né? Isso é a impermanência das coisas. Então vamos lá, né? Eu vou falar alguns tópicos aqui, né, que a gente vai conversar na aula de hoje. Entendendo a mandala, quer dizer, não, as características da mandala de meditação. E aí eu vou dar um exercício para a gente entender a mandala, né? E aí também, o que eu vou fazer? Eu vou explicar esse exercício por cima e aí na descrição do vídeo eu vou deixar um link do Drive. E nesse link do Drive também tem uma apostila que eu vou fazer, que eu vou colocar detalhadamente esse exercício, porque vai ficar mais fácil de vocês olharem lá para fazer depois, ok? Do que eu explicar no quadro, porque esse quadro aqui, ó, eu desenho a setinha para a esquerda, mas para vocês soltar para a direita, então às vezes pode confundir um pouco. Lá na apostila não vai ter isso, né? Vai ser mais de boa. E como é que a gente, né, se prepara para meditar no mandala? Simplesmente senta lá na frente e pá, e olha. Ou a gente pode potencializar aquele nosso momento, nossa meditação, para a gente tirar o maior proveito dela, né? Eu vou ensinar algumas questões disso também, ok? Então, vamos lá. Primeira coisa, né, para a gente entender a mandala de meditação, a gente tem que entender, sempre assim, por que tem essas características? Os mestres, né, e da onde que eu aprendi isso, né? Eu aprendi isso com o professor Lars Fonseca, tá? Foi com ele que eu aprendi essa questão das mandalas de meditação. E aí, o que ele explica nas aulas, né? Por que tem que ter toda essa simetria especial? Por que não pode ser qualquer mandala? Porque essa mandala que a gente vai meditar, ela vai interferir no fluxo do Ajna Chakra, ok? Então, ela tem que estar com certas características, porque senão não vai ter, assim, né? Não vai funcionar, entre aspas, entende? Ela tem que ter essas características para influenciar esse centro energético no ser, ok? Então, a primeira coisa é a gente observar o seguinte. A gente tem alguns tipos de simetria na natureza. A gente tem uma simetria que chama simetria radial. E a gente também tem uma simetria que chama simetria bilateral. Vou explicar a diferença.
Vejam só, essa é uma estrela, né? De 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontas. Portanto, se a gente repartir ela no meio, fizer uma linha de cima a baixo, cortar ela no meio, a gente vai ter dois lados idênticos, iguaizinhos, porque ela tem um número par de pontas. Se a gente dividir ela no meio, para cada ponta vai ter o seu par. Então, ela é uma simetria bilateral. E essa daqui, ela também é simétrica, porém, se a gente dividir ela no meio, percebe que por ela ter um número ímpar de pontas, uma ponta vai ficar sem par. Então a gente chama ela de simetria radial, ok? As mandalas de meditação, elas necessariamente precisam ser simetria bilateral. Elas não podem ser simetria radial, ok? Toda mandala tem que ser simétrica nesse sentido. A cada ponta tem que ter seu semelhante, idêntico, ok? Essa é a primeira característica, a simetria bilateral da mandala. A outra característica que eu percebi, o professor Márcio, né, nos meus estudos com ele não falou nada sobre essa. Porém, eu pesquiso muito sobre mandalas, muito mesmo, e eu também já meditei muito em mandalas, muitas horas e horas e horas e horas meditando em mandala. E o que eu percebi? Eu vou fazer uns desenhos aqui e depois eu explico. Ok, eu dei um exemplo ali, né? Vejam só, o que eu percebi? Tem algumas mandalas, né? Tem vários tipos de mandala. Como eu falei no começo, essa não vai ser uma super aula de mandalas, né? Mas depois eu vou me programar para fazer uma super aula de mandalas para explicar mais as características mais profundas da mandala, né? Pra gente entender como é que essa questão tá toda organizada aqui. Eu já percebi algumas, assim, características que a gente pode conseguir organizar essas mandalas. Algumas mandalas, que eu chamo, né? Elas têm um sentido de rotação. Elas fluem em um sentido circular, provocando um movimento circular por conta das suas formas que estão organizadas. Por exemplo, vejam só essas duas mandalas que eu construí. Elas têm uma forma que elas provocam um sentido de rotação, uma movimentação de rotação. E uma provoca em um sentido, a outra provoca em outro sentido. Essa aqui, ó, esquerda, eu vou falar porque eu acho que no vídeo vai ficar espelhado, ficar difícil de entender lá, até a palavra tá difícil de ler. Eu não sei por que isso tá acontecendo, mas tá bom. Esquerda, baixo, direita,
cima. Então, ó, a parte de cima é para esquerda. Vocês podem fazer no papel para vocês entenderem melhor. E percebem, ó, como é que essa mandala tá? Ela tá assim, né? Para esquerda. O abalado dela tá para a esquerda. E aí ela segue esse fluxo. E a outra é contrária a essa. Em cima ela vai estar no sentido direita, depois para baixo, esquerda, cima, direita, etc. Essa daqui, nesse estilo aqui, ó, eu não gosto de jeito nenhum de meditar nessa mandala. Eu não sou vidente, né? Eu não converso com os espíritos. Porém, eu tenho muita experiência nisso. Eu já meditei muitas vezes em mandalas desse tipo e mandalas desse tipo. E as desse tipo são infinitamente mais profundas as meditações com elas, ok? No meu caso. Vocês podem fazer testes, né? Para ver o que vocês acham. Porém, a minha experiência me mostrou que esse tipo de mandala é muito mais profunda que esse tipo. As minhas hipóteses, né? Porque eu não sou vidente para saber, mas as minhas hipóteses nesse caso são que esse tipo de mandala, elas estão em mais harmonia com o fluxo do chakra. E por isso elas provocam uma questão mais profunda, uma meditação mais profunda. Eu acredito nisso. Mas como eu disse, vocês podem fazer testes para ver se o que vocês acham, né? Então, essas duas são as principais, né? Características, simetria bilateral e o sentido de rotação. Nem todas vão ter um sentido de rotação. Tem mandalas que são neutras, né? Que não vão para nenhum lado nem para o outro. Tem mandalas que são mistas e elas provocam movimento para os dois lados. Tem mandalas que são espiraladas. Tem mandalas que fazem sentido de penetração, como eu vou ensinar um exercício que eu chamei de sol negro, né? Tem mandalas que são de túnel, que são de pulso, elas provocam um pulsar, né? E tem mandalas que são mistas, são a união dessas características. Você pega uma mandala de túnel com uma mandala de penetração. Mandala de túnel seria vários círculos ao redor do outro, né? E a mandala de penetração seria riscos convergindo em um ponto. Porém, não são, essas são as formas básicas que eu chamei, né, nas mandalas. A gente também pode brincar com essas formas, né? E com as cores e fazer mandalas hipnóticas, por exemplo, né? Então, e esse estilo aqui é um estilo que eu chamo de gira. Essas questões, essas classificações, fui eu que criei com a minha pesquisa das mandalas, vendo características comuns entre as mandalas e percebendo que elas têm coisas em comuns e aí eu consegui organizar elas em algumas categorias, ok? Não dá para eu, assim, né, por enquanto, fazer essa aula para explicar essas categorias, porque eu precisava colocar fotos de exemplos para vocês. Não adianta eu só falar, né? E aí, para eu fazer isso, eu precisava de saber mexer com edição de vídeo. Eu ainda não sei. Mas vamos lá. Falei dessas duas características. Na descrição, eu vou deixar um link do Drive. Nesse link do Drive tem muitas mandalas para vocês utilizarem já. Vocês não precisam fazer uma super pesquisa. Eu já vou deixar disponibilizado para vocês essas mandalas para vocês meditarem. E nesse link eu vou fazer uma apostila também. Nessa apostila eu vou colocar lá um exercício entendendo o funcionamento da mandala. O professor Laércio deu um exercício, né, das mandalas que ele aprendeu com os mestres espirituais dele, que é muito simples e, segundo ele, muito eficaz. Assim, simplesmente é um ponto preto e riscos amarelos convergindo para esse ponto preto. E aí um círculo ao redor, né, para fechar a mandala. Dei uma olhada lá na apostila para vocês entenderem esse exercício, porque no primeiro dia meditar só com um círculo, sem nada dentro do círculo. No outro dia, meditar só com um ponto, sem nada de círculo. Para a gente entender o que isso causa na gente. E depois a gente unir tudo nessa mandala aqui,
fui eu que chamei de sol negro, simplesmente porque ela não tinha nome, o professor Leste não deu nome pra ela. Mas aí, para eu identificá-la melhor, chamei ela de sol negro, porque é um ponto preto com raios amarelos. Até para construir nessa mandala do sol negro. E olhem lá, vocês vão entender, façam essa sequência de exercícios, depois construir ela. Eu vou explicar direitinho lá como é que constrói ela para ficar mais fácil, né? Porque aqui, né, vocês viram, tá tudo espelhado, tem vai ficar complicado. É só seguir a simetria bilateral na hora que for construir ela, ok? Tem que seguir a simetria bilateral. E agora, né, como meditar na mandala? Então, é sempre importante, por exemplo, uma coisa é a gente chegar lá do nada, pá, sentar na frente da mandala e meditar. Outra coisa é a gente fazer uma preparação pra gente meditar. Então, como é que seria essa preparação? Primeira coisa, né, toma um banho, escova os dentes, fica limpinho. Aí você prepara o ambiente. Como é uma meditação de mandala, não precisa colocar uma luz azul, porque senão a gente não vai conseguir enxergar a mandala, né? Mas pode colocar. Sabe o que eu gosto de fazer, né? Tem alguns umidificadores que pode colocar óleo essencial. E tem uns óleos essenciais que são baratos. São bem baratos, sabe? De 12 ml, cada ml tem 20 gotas. Aí daria umas 240 gotas. Dá bastante tempo aí. Você pega uns óleos essenciais de 25 reais, que também não são baratos, né? Você coloca 5 gotas ali no umidificador para óleo essencial, já perfuma o ambiente inteiro. Ou você pode colocar incensos, mas cuidado com os incensos, porque tem incenso de muita má qualidade que prejudica nosso organismo. Então, preparar o ambiente, perfumar o ambiente, né? Colocar uma música New Age. O que é uma música New Age? É uma música que não tem voz humana, não tem melodia, tem um som único por trás. Tem um carinha que chama Peder, com D, né? Peder, B. Hyland, com H-E-L-L-E, Andy, né? Peter B. Hyland. Muitas músicas dele, não todas, mas muitas músicas dele são New Age. Eu vou deixar na descrição do vídeo uma playlist de músicas New Age para vocês, ok? Aí vocês colocam essa música New Age, suave, baixinha, tal. Então a gente está preparando o ambiente, né? Ambiente limpo. Aí, depois a gente vai preparar a nossa musculatura corporal. Então a gente vai fazer um alongamento ou um aquecimento da cabeça para os pés, porque a gente quer um exercício mais de relaxamento. Se a gente quisesse fazer um exercício mais assim, entre aspas, agitado, então a gente começaria o aquecimento dos pés para cima. Os chineses, eles fazem isso. Quando eles querem fazer uns exercícios mais de movimento rápido, então começa o aquecimento dos pés para a cabeça. Se vocês querem fazer um exercício mais de lento, assim, né? Como a gente vai estar sentado, começa da cabeça para os pés. Um aquecimento comum, ou um alongamento na coluna, alongamento no pescoço, na região do quadril, alongamento que envolve a coluna, a região do quadril. É simplesmente você colocar as pernas lá para frente e se curvar nas suas pernas, né? Isso já é ótimo. Aí você fica nesse alongamento 1 minuto, 2 minutos, respirando profundamente, vai ser ótimo. Então, já preparou o ambiente, já perfumou, já colocou a musiquinha, já preparou sua musculatura para ficar sentado. Se você preferir, né, eu não sei como é que você estar, pode fazer sentado na cadeira. Ou se você preferir, faça sentado sem nada, né? Simplesmente com a coluna ereta. A coluna tem que estar ereta. Se você fica curvado, isso interfere no fluxo de energia da coluna e a energia não consegue se movimentar tão assim, né? Legal. Agora, se você deixa sua coluna ereta e a sua musculatura relaxada, eu sei que às vezes pode ser difícil, né? Pra quem não tá acostumado a deixar a coluna reta e a musculatura relaxada, às vezes é um pouco complicado, mas esse é o ideal, né?
você pode tentar se aproximar desse ideal. Se você não conseguir, tudo bem. Então a gente já fez essas preparações, o que eu vou indicar agora? Na yoga também tem os mudras, que são posturas com as mãos que influenciam no fluxo de energia do nosso corpo. Os principais e mais conhecidos é esse aqui, ó. Simplesmente unir a ponta do polegar com a ponta do indicador e fica lá, pá. Eu gosto muito desse aqui. Tem esse. Tem esse aqui. Tem esse, né? Ó, aqui, pá. Esse. Então, o que eu sugiro você fazer? Quando você for fazer as meditações, teste. Ah, hoje eu vou fazer esse. Aí você faz a meditação com esse aqui. Hoje eu vou fazer com esse. Aí você faz com esse aqui. Veja a diferença que cada um dessas posturas com as mãos provoca em você e qual você se sente melhor. É assim, a lei, né, como fala. Não existe o certo e errado, existe você ver qual provoca mais coisas em você naquele momento, no seu contexto, no momento interno em que você está e qual vai lhe trazer mais benefícios naquele momento. Porque aí depois, como tudo na vida muda, seu interior vai mudar, né? E você pode perceber que esse aqui tá, naquele momento, esse aqui é o que tá trazendo coisas melhores, né? Tá? Porque a gente tá em momentos internos diferentes, né? Em contextos da vida nossa diferente. E cada um desses pode trazer certos tipos de benefícios, né? Não é que esse aqui vai influenciar em determinado fluxo de energia. Esse aqui vai influenciar de outra forma. Dependendo do momento em que a gente está, a gente precisa mais desse. Em outro momento, a gente vai precisar mais desse. Só que eu não conheço você. Por isso que eu tô falando para você testar. Ok? Então a gente fazer os mudras na hora que a gente estiver meditando com as mandalas. Então, como é que é o trem, né? A gente pode, dependendo do tempo que você tiver. Né? Ah, e tem outra coisa. Tem um aplicativo que chama Insight Timer. Eu vou deixar na descrição também. Ele é ótimo para medir tempo para esse tipo de exercício. Por quê? A gente pode colocar daqui 20 minutos eu quero que você faça um tim, aí ele faz tim, daqui 20 minutos. E aí depois desses 20 minutos ele já vai começar a contar de novo. E você quer que depois desses 20 minutos, 10 minutos depois, você quer que ele faça um tim, aí ele faz tim, entendeu? E você pode colocar o tempo que você quiser. Então é ótimo. Esse aplicativo que a gente vai usar também, Insight Timer, vou deixar na descrição. Então, como é que a gente vai fazer? Existem muitas mandalas no link lá, né? Tem algumas mandalas que são dinâmicas, isso é, tipo essa que vai provocar um movimento, e tem outras que são estáticas. A gente pode fazer assim, ó, meditar 20 minutos numa estática e depois, né, mais 20 minutos numa dinâmica e depois ficar 10 minutos com os olhos fechados, concentrando na imagem que vai ficar impregnada na retina. Isso vai ficar uns 50 minutos de meditação, é ótimo, né? Ou então, se você não tiver tanto tempo, você pode pegar qualquer mandala durante 20 minutos, máxima atenção no ponto central da mandala, concentrando no ponto central. Depois desses 20 minutos, você fecha os olhos e concentra na imagem que vai ficar impregnada na retina por mais 10 minutos. Se não ficar a imagem impregnada na retina, porque às vezes no começo, né, não acontece isso, então você simplesmente concentra nessa tela escura, com os olhos fechados, por mais 10 minutos. Por exemplo, se a gente concentra em um ponto preto, por muito tempo, fixando esse ponto preto, se a gente fecha os olhos, a imagem impregnada na nossa retina, ela inverte, fica branca. Se a gente concentra numa imagem amarela, essa imagem ela se inverte, impregnada na retina, ela se inverte e fica roxa. Então é sempre a cor contrária que vai ficar impregnada na retina. Isso não é evidência ainda, é só uma imagem impregnada na retina. E as mandalas você pode colocar
na altura da sua testa. Ixi, a imagem ficou escura, né? Deixa eu ver esse aqui. Peraí. Na altura da sua testa, você coloca a mandala a mais ou menos a 3 palmos de distância. Então você pode contar 1, 2, 3 pá. Na altura da sua testa, você coloca a mandala, ok? Então é isso. Ou você faz uma estática, depois vai para uma dinâmica e fecha os olhos e fica concentrando na imagem impregnada na retina. Ou fica meditando durante 20 minutos e fecha os olhos e mais 10 minutos. Depois relaxa, né? E já finaliza. Você pode pegar essa mandala do sol negro e fazer antes de dormir. Ela é muito boa para lembrar de sonhos, para deixar os sonhos mais vívidos, ok? Todas as mandalas, né? Elas são para trabalhar o Ajna Chakra. Esse Ajna Chakra, ele está vinculado a muitas questões, como a vidência, como a paranormalidade, a mediunidade, sair consciente fora do corpo, e etc, né? E ela também vai trazer muitos benefícios mentais pra gente. Ela vai trazer uma harmonia mental pra gente. Quem essas mandalas, meditar nessas mandalas. E é assim, é a gente meditar e ver o que vai provocar na gente, que benefícios vai trazer pra gente. Pode ser que eu fale assim, são esses benefícios. Mas cada um de nós, né, tá em um contexto interno diferente, em um momento interno diferente, e consequentemente esses exercícios podem trazer benefícios diferentes pra gente. Então a gente vê, treinar, exercitar, meditar, para ver o que isso vai provocar na gente, ok? Que benefícios isso vai trazer pra gente. E outra coisa quanto mais tempo, né, de jejum, né, você tiver, então melhor não adianta você almoçar. Qualquer momento do dia é legal fazer essa meditação, só que eu tô dando essas dicas pra gente conseguir profundidade na prática. Eu já meditei depois que eu almocei, porém, se a gente quer uma prática profunda, prefira fazer isso com o estômago vazio, umas 2 horas, 1 hora depois de ter comido, ok? Então, o que é legal também, né? Depois que, eu não sei se eu falei, depois que a gente fez esse aquecimento corporal que eu falei, né? É igual a gente fazer uns pranayamas antes da gente começar essa meditação da mandala. Então, você pode fazer um 36 ciclos de pranayamas, né? Vai naquele vídeo da aula 3, lá eu ensino alguns pranayamas. Aqueles lá que eu ensino já são suficientes pra gente conseguir uma profundidade para as mandalas. Então é isso, a gente pode fazer o pranayama e depois ir para mandala, né, dessa de meia hora. Ou a gente fazer uma mandala estática, depois ir para dinâmica, fechar os olhos. Toda meditação na mandala, no final você fecha os olhos e concentra na imagem impregnada na retina, por algum tempo, 10 minutos. Depois finaliza. Com os mudras, né, que as posturas de mão que eu falei. E é isso. Acho que eu já falei tudo, né? Você pode fazer antes de dormir, vai ser ótimo. Ver o que isso vai provocar no outro dia em você. Então é isso. Essa aula vai ficar por aqui. Depois eu vou fazer uma aula melhor explicando, né? Essas mandalas mais profundas. Por exemplo, olha essa aqui. Essas daqui, ó, são dinâmicas. Essas daqui vão ter lá no link que eu vou deixar disponibilizado. Olha aqui, ó. Ó, essas mandalas, elas são de um carinha chamado Andrei Korshenkov, lá do como é que chama? Eu esqueci aquele site de imagens de vetor. Esqueci o nome. Mas eu vou deixar lá no link certinho, aí vocês verem qual vocês gostam mais.
E façam. Essa mandala do Sol Negro, ela é especial porque ela foi passada pro Laércio pelos espíritos. E ela é muito simples e ela tem muita eficácia, ok? E é isso. Eu vou finalizar por aqui. Namastê a todos e muita paz.